Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu já quero pedir a você que se inscreva aí no canal, que você possa comentar e compartilhar esse vídeo com muitas pessoas. Deixe também seu comentário aí. Hoje, solenidade da Santíssima Trindade, dia 26, domingo, nós lemos aqui o texto de São Mateus no capítulo 28, versículos de 16 a 20, o último capítulo do Evangelho de São Mateus. E aqui esse texto, falando hoje da Santíssima Trindade, é importantíssimo para cada um de nós. Jesus disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide. Esse ide é extremamente importante para cada um de nós. Qual é o mandato do Senhor para cada um de nós? Nós batizados. Qual é o mandato do Senhor para nós? Há um mandato de Jesus para cada um de nós. O mandato do Senhor é exatamente esse: ide, portanto, e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a formulação que está aqui em São Mateus é extraordinária. Ele diz exatamente isso: batizando-os em nome do Pai. E ele não repete em nome do Filho, para não dar a entender que seriam 3 deuses, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, quando nós fazemos o sinal da cruz, nós não dizemos em nome do Pai, em nome do Filho. Não, porque isso daria a entender isso e correria em heresia, como se a gente estivesse invocando 3 deuses. Não, é um único Deus em 3 pessoas diferentes. É muito difícil da gente compreender um pouco esse conceito se a gente não tiver um mínimo de entendimento de conceito filosófico, para saber o que é pessoa e o que é substância, essência e natureza. É preciso definir essas coisas para que a gente possa entender clarinho isso. É claro que o mistério da Santíssima Trindade ele não cabe dentro da nossa cabeça. Não cabe. Isso precisa ficar muito claro. Santo Agostinho, que foi quem mais bem escreveu sobre a Santíssima Trindade, conta uma história que Santo Agostinho estava numa praia. Ele tinha ido se refugiar naquele lugar para poder ter uma resposta. Ele queria entender a Trindade com a cabeça dele, né? Então conta aí a história que ele viu um garotinho que pegava com uma canequinha a água do oceano e jogava num buraquinho na areia na praia. E Santo Agostinho, intrigado com aquilo, ele pergunta: Menino, você pensa que você vai colocar toda a água do mar nesse buraquinho da areia? E o menino disse para ele: É mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui nesse buraquinho do que você entender com a sua cabeça o que você veio buscar aqui. E logo o Santo Agostinho entendeu que se tratava de um anjo que tinha ali aparecido para ele em forma de menino, para dizer para ele que ele não precisava buscar aquilo que é elevado demais para a cabeça dele. Ora, isso aqui é importante dizer algo. O que nós sabemos da Santíssima Trindade, meus queridos, é aquilo que Deus revelou. É aquilo que Deus revelou. É inacessível ao ser humano, é inatingível por nós o conhecimento de Deus no seu mistério em si mesmo, que nós em teologia chamamos de trindade imanente. O homem, isso está inacessível ao homem. O que nós sabemos da trindade, que teologia fala que é a trindade econômica, ou seja, o que nós sabemos do mistério de Deus, é aquilo que Jesus revelou.
Jesus, ele é a plenitude da revelação. É ele que revela a Trindade. Ele é o revelador do Pai. É ele que revelou a Trindade, o mistério da Trindade, para cada um de nós. Então, o que nós sabemos da Trindade foi aquilo que foi revelado por Jesus Cristo. Ora, dito isto, entendendo que não são três deuses, é um único Deus em três pessoas diferentes, né? E pessoa aqui nós poderíamos colocar como uma palavra chamada acidente, né? Operação e tantas outras realidades teológicas, mas eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas só para a gente ficar sabendo isso, né? Que a Trindade não são três deuses, é um único Deus em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as três pessoas é um único Deus. Todas as três pessoas é Deus de mesma substância, essência e natureza. Ora, dito isto, olhando para o texto do Evangelho, Jesus nos tem uma missão para cada um de nós. E eu fico muito intrigado, muito interessante quando eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo assim: não, eu não quero converter ninguém. Ora, a missão da igreja não é fazer proselitismo, realmente. Proselitismo é uma coisa, anúncio do Evangelho é outro departamento. Mas a missão da igreja é converter as pessoas, sim. Inclusive, é exatamente ao contrário do que nós pensamos hoje, em que nós, cristãos, e a igreja precisa se adaptar ao mundo moderno. Não. A igreja sempre foi e sempre será aquela que muda as realidades. É ela que faz a mudança de todas as realidades. É a igreja. É a igreja que influencia. E não é ela que é influenciada pelo mundo. É ela que coloca no mundo os seus valores. Ora, foi isso que aconteceu com o mundo ocidental. Depois da queda do Império Romano, depois do Edito de Milão em 313 por Constantino, a igreja gozou de uma paz. Mas isso durou muito pouco tempo, porque começou depois as invasões bárbaras, até que em 475 o Império Romano ele cai. O Império Romano caiu. E a Europa começou a ser invadida por bárbaros, por povos que vinham, os nórdicos e tudo mais. Povos bárbaros mesmo. E a igreja, né, quando cai o Império Romano, a única instituição que ficou de pé foi a igreja. E ela, na sua sabedoria e na sua santidade, ela moldou uma civilização inteirinha. Uma civilização inteira. Ora, a arte, a música, a poesia, a pintura, os pergaminhos, os escritos, tudo isso quem conservou foi a igreja. E ela soube, ao longo dos séculos, ir moldando toda uma civilização, convertendo bárbaros ao cristianismo, civilizando a população do mundo, principalmente aonde a igreja era muito mais atuante, naquela região da França e da Europa, Itália, Espanha. A igreja soube fazer isso como ninguém. Ora, a igreja soube aos poucos ir evangelizando e convertendo o coração de pessoas duras, duríssimas. Ora, foi a igreja que moldou essa sociedade que nós temos hoje. Graças a Deus, porque ela deixou tudo isso pela verdade do Evangelho. Então veja, esse mandato de Jesus Cristo de ide e ensinai, e aqui São Jerônimo diz algo extraordinário. São Jerônimo diz que antes da gente dar a graça do sacramento, é preciso a pessoa ter o ensinamento da fé. É por isso que a gente dá catequese. Porque não dá para você dar um sacramento sem que a pessoa tenha conhecimento da fé, sem que ela saiba. Por isso a catequese. E São Jerônimo diz isso, né? Não dá para a gente dar o sacramento, ide e fazei discípulos, ensinai-os. Olha o que o texto do Evangelho diz. Ide, portanto, ide e fazei discípulos meus todos. Fazer discípulos é ensinar. A palavra discípulo significa aluno, aquele que aprende. E como nós precisamos aprender nos dias de hoje? Aluno é esse, é aquele que aprende. Fazei discípulos e depois sim, batizai-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós não somos batizados em nosso nome. Nós somos batizados em nome da Trindade. Nós somos batizados na fé da igreja. É nessa fé que nós professamos, que nós crescemos, nos movemos e somos, e é nessa fé que nós queremos, cada um de nós, entregar a nossa vida e morrer por essa fé, se assim preciso for. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, que hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, esse Deus que é uno, esse Deus que é felicidade, esse Deus que é alegria, ele ensina para cada um de nós. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor hoje, esse Deus Trindade, esse Deus que em si mesmo, ele já é comunidade de amor, comunidade de felicidade, que ele também ensine o nosso coração e que a gente possa, seguindo os passos de Jesus, ide, ensinando a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo e levando as pessoas a uma vida sacramental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.